bênçãos dos céus, sim, chuvas de bênçãos dos céus, brota somente nós. Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de adentrarmos na matéria propriamente dita, o tema de hoje a ser estudado, eu gostaria de novamente ter um pequeno momento de vida no campo, diferente como tivemos na lição anterior. A equipe de profissionais da empreiteira que está indo comigo lá para a beira do lago para construir as duas casas que estaremos construindo lá, uma já de um irmão nosso de Brasília e a outra a minha propriedade. Eles não têm afinidade ainda com a palavra de Deus e caberá a mim, como servo de Deus, buscar pelo poder do Espírito Santo influenciá-los a esta afinidade. E faz parte do meu projeto exatamente procurar evangelizá-los com todo amor, com todo carinho e respeito, durante o tempo que ali passarmos juntos. E que vocês possam orar por essa equipe e por esse trabalho missionário, para que pela graça de Deus o Espírito Santo possa alcançá-los. Quando o povo de Deus estiver reunido por toda a face da terra, em lugares assim, preparados para que o povo de Deus possa enfrentar essa última crise, isso será feito constantemente. Seja com os simpatizantes que se agregaram, como foi na saída do Egito, muitos egípcios de religião egípcia, de religião pagã, acompanharam os hebreus. E muitos se converteram ao longo do caminho. Durante toda a fase do êxodo, os 40 anos, muitos e muitos povos de religiões e costumes distintos se agregaram ao povo de Deus e se tornaram membros do exército de Deus na face da terra. Então esse trabalho não é um trabalho diferente, que também acontecerá nesse segundo êxodo que nos levará para a Canaã celestial. Eu peço aos irmãos que orem em favor desse trabalho, desse propósito, principalmente de conseguirmos com êxito finalizar esta obra do condomínio Vitrine do Lago, onde todos estão convidados a vir fazer parte conosco, aqui no estado de Goiás, lá na beira do lago Serra da Mesa, uma região montanhosa e que mesmo em todas as secas que conhecemos, não ficamos sem acesso ao lago, porque o lago baixa na vertical durante essas secas, mas na horizontal ele praticamente prevalece no mesmo lugar. É um lugar muito bonito, cercado de fazendas, com uma natureza exuberante, fauna e flora extremamente preservados. Que Deus abençoe a mim, a você e os nossos lares representados em nossas orações. Se você em algum momento sentir vontade em seu coração de vir conhecer ou se interessar pelo projeto no Vitrine do Lago, me ligue para que possamos trocar ideias e quem sabe irmos até lá para conhecermos. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos. Aqui então hoje temos a lição 3 deste segundo trimestre do ano de 2021 para juntos estudarmos. E como sempre, o Senhor não nos deixa desprovidos de grandes matérias e de grandes momentos durante o estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão gostoso de abrirmos a Tua Palavra e podermos estudar. Nos abençoe, Senhor, nos guiando durante o estudo, para que o nosso coração esteja completamente aberto e a nossa mente preparada para receber as Tuas orientações e especialmente as motivações necessárias para que possamos ter providências objetivas e claras acerca do momento em que vivemos e
de como devemos nos preparar para a breve volta de teu Filho a este mundo para nos buscar. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para todas as gerações. Tema importante, hein? O que estudaremos relacionado com o dilúvio é um assunto relacionado para todas as gerações até que Jesus voltasse. Até porque o próprio Filho de Deus, durante o sermão profético, não deixou de laçar esta informação e jogar na nossa frente, abrindo como um telão, mostrando que os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem será exatamente semelhante aos dias anteriores ao dilúvio. Fiquem atentos. Cristo fez questão de relembrar desse fato. E aqui então nós temos hoje Gênesis capítulo 6, verso 8, como abertura desse tema. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em outras traduções, Noé encontrou graça diante de Deus. Irmãos, favor ou graça, aqui dentro desse contexto, é a mesma coisa. E a graça de Deus está aqui, uma prova bíblica de que é um assunto muito antigo, que lamentavelmente muitos cristãos creem e pregam. A graça de Deus só se manifestou a partir do Calvário. É lamentável esse entendimento, porque a sabedoria bíblica apresenta que a graça se apresentou no mesmo instante em que o pecado se manifestou. E João, capítulo 8, verso 44, disse que o pecado originou-se no céu, no princípio, antes desse planeta ser sido criado e muito menos povoado. E muito antes. Nós estamos falando em bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás. Um período que nós conhecemos por eternidade, aonde os membros que pecaram naquele período, que aí em João 8,44 inclusive comenta, chamando o diabo de homicida e de mentiroso. Vejam, que coisa séria. Esses indivíduos foram expulsos desse contexto conhecido como eternidade. Não são mais seres eternos, porque se tornaram pecadores desde aquela época. Por mais que viva muitos anos, ou milhares de anos que seja, como é o caso de Lúcifer estar vivo até hoje, mas não passam de réis mortais, e que serão consumados e consumidos para sempre no desfecho da história do planeta. Que aqui, hoje, analisaremos contextos em torno do dilúvio, que se tratou da grande chuva de 40 dias e 40 noites, que caiu sobre a face da terra e deixou toda a face da terra coberta por água, exterminando com a raça humana, animal e vegetal. Mas que hoje, o que está previsto, como foi Sodoma e Gomorra, muito depois aqui do dilúvio, há 400 anos depois do dilúvio, Sodoma e Gomorra seria completamente destruída com fogo. Ficou um exemplo, uma réplica numa região bem menor, do que acontecerá no fim do mundo, que segundo a Pedro 3, de 8 a 12 comenta, Jesus no sermão profético comenta, e o livro do Apocalipse, dentre outros profetas apocalípticos do Antigo Testamento, também comenta destruição por fogo. A exemplo do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, acontecerá com todo esse planeta. E vai acontecer duas vezes. Na segunda volta de Cristo agora, e após o milênio, que esses ímpios terão sido então ressuscitados ao final do milênio e serão todos reunidos juntamente com Satanás, como Apocalipse 20, de 7 a 15 apresenta, e haverá então o extermínio completo de todos os pecadores e completamente do pecado também para todo sempre. Aonde toda a história do universo passará a respirar sem essa mancha de pecado, de morte, pranto e dor, que não mais existirá. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Reflitam sobre isso. É muito importante. Então a graça de Deus, Noé conheceu aqui, nesse momento, por ter feito escolhas justas, corretas, coerentes
durante toda a sua vida. Alguém especial, que foi sensível às orientações do Espírito Santo e do grande e eterno Deus, desde que nasceu, desde criança. E quando adulto, agora um homem justo, que já tinha cerca de 480 anos, quando Deus o chamou para essa missão de evangelizar o mundo durante 120 anos. E daqui mais um pouco estaremos entrando em mais detalhes sobre isso. Noé estava com 480 anos nesse momento em que Deus o chamou. Mas tem alguns assuntos que precederam a ocorrência do dilúvio que é importante nós conhecermos. Para isso, vamos analisar do verso 1 ao verso 4 do capítulo 6 do livro de Gênesis. Observem. De cara no verso 1, apresenta o aumento populacional expressivo de humanos do sexo feminino. Curioso, né, esse destaque aí no verso 1. E logo em seguida, no verso 2, já se destaca o casamento com jugo desigual, apresentando aí a ideia de que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que encontraram e casaram. Veja, irmãos, quem eram os filhos de Deus? Quem eram os filhos dos homens? Se você voltar lá no Gênesis capítulo 4, você vai perceber, nós perceberemos que houve uma bifurcação na descendência humana com relação a comportamento diante de Deus, diante da luz e diante das trevas. Vimos que Adão optou em servir a Deus, em continuar servindo a Deus. Apesar dele ter pecado, dele ter caído, diferente da ideia de alguns estudiosos por aí, até a novela Gênesis, que foi lançada aí recentemente, mostrou um Adão rebelde, que custou se reconverter depois que saiu. Essa ideia não bate com a palavra de Deus, não. Adão, com certeza, pelo conteúdo bíblico, foi o pioneiro dos filhos de Deus. Já Caim se rebelou, partiu para outra região, estaremos comentando daqui um pouco sobre isso também, começando a geração dos filhos dos homens. E esse sim, rebelde o tempo todo, muito antes de matar Abel. Depois que matou, então, a rebeldia foi absoluta. E a sua descendência, como ele mesmo prometeu, que ele queria estar longe da face de Deus. Ou seja, se Deus estivesse no Oriente, ele queria estar no Ocidente. Aonde quer que falasse que tivesse presença de Deus, ele estaria fugindo. E como que aqui no dilúvio agora a terra já tinha tanta gente, que os filhos de Deus estavam tomando mulheres das filhas dos homens para se casar. Casamento com jugo desigual. Um antigo problema da história da humanidade e não perdeu até hoje essa estrutura, né? Casou com jugo desigual, a data de validade é curtíssima. Pense nisso. É sério esse assunto. E, consequentemente, no verso 3, Deus apresenta um oráculo incontestável ao profeta Noé. Ele de cara apresenta a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então conhecido como Espírito Santo, entrando em cena, dizendo que ele e o Espírito Santo não contenderá para sempre com o ser humano, mas determinou um período de 120 anos, no qual se teria para que as pessoas, para que a humanidade se convertesse antes que acontecesse a grande catástrofe, então profetizada aqui através do profeta Noé, o servo de Deus. E no verso 4 vem o engasga-gato, uma chave explicativa que muito enriquece as razões do dilúvio. Diferentemente como as convenções tradicionalistas de todos os segmentos formam blocos de conteúdos, de que tudo que tiver dentro daquele contexto previsto, estudado e consagrado, tudo ali dentro será sempre aceito, estudado e reestudado. Mas as coisas que não foram previstas dentro desses conceitos, não importa se está se tratando de assuntos científicos, de medicina, de assuntos teológicos, nem se fala assuntos religiosos ou do que quer que seja.
qualquer coisa que vem fora desse bloco convencionalista é automaticamente rejeitado, ignorado. E aí o surgimento da palavra ignorância, né? Ignora. Não aceita. Não aceita imaginar, não aceita pensar que possa ter algo diferente da visão tradicionalista. E a Bíblia quebra todos esses paradigmas. Aqui no verso 4 mesmo é um impacto tremendo na mente de qualquer um. Aí mostra 3 grupos de civilizações ali. Está mostrando, além dos filhos de Deus que nós vimos até aqui, os filhos dos homens, são 2 grupos distintos, e apresenta um terceiro, os Nefilins, que ainda destaca que eram os valentes da antiguidade, homens de renome, gente boa. Tão gente boa quanto Adão, que ficou conhecido então como Nefilins, esses conhecidos, que algumas traduções interpretam como seres que tinham uma estatura gigantesca. Na realidade, analisando a pena inspirada, nós vimos que o ser humano foi criado com 4 metros de altura. E a mulher com 3,80 metros, na altura do ombro aproximadamente. Isso já deixa uma ideia desses gigantes. Lá no Êxodo ainda aparecem os gigantes, que eram descendentes desses Nefilins, que ressurgiram por ali, evidentemente na descendência semita. Aparecem alguns povos semitas que viviam ali na região de Canaã, que eram gigantes de grande porte. E lá nos dias de Davi, já praticamente 1000 anos antes de Cristo, aparece o gigante Golias também, com uma medida em torno de 3 metros de altura também. Não ficou muito longe, não é? Mas sabemos que tanta longevidade como a estatura, tudo foi definhando ao longo da história, que hoje nós temos pigmeus. Não significa que a pessoa mais baixinha perca mais do que a mais alta, nada a ver. Mas é a degeneração causada pelo próprio pecado. E na realidade tudo voltará a ser como era. Lá no Êxodo, ao entrar na terra prometida, porque que tinha ali o cacho de uva carregado por 2 homens, que os 12 espias trouxeram para Moisés ver. Então existia alguma coisa mantida, quase que intacta, bem preservada, na própria região onde um dia foi o Jardim do Éden. E muita coisa surgiu por aí dentro dessa região, que era diferente do resto do mundo e continua sendo até hoje. E voltará a ser muito mais ainda, porque a Cidade Santa vai descer exatamente para ali novamente. Muito interessante, né? O que estamos aqui levantando, irmãos? Existia um conflito cultural muito grande, porque nós estamos falando que isso embasa uma teoria muito forte e que o bloco tradicionalista jamais aceitaria, que muitos pecaram, muitos descendentes de Adão pecaram muito antes dele. E se você quer ver detalhes com tempo sobre isso, entre no Escatologia, versão 5, você vai ver o tanto de evidências bíblicas voltado para isso. Mas aqui daremos algumas pequenas pinceladas. Basta para isso você começar a olhar em Gênesis capítulo 3, verso 20. Por que Adão deu o nome na mulher dele, que era então, até então conhecida como Varoa, o nome dela agora era Eva? Qual é o motivo apresentado aí em Gênesis 3:20? Ela era a mãe de todos os seres viventes que habitavam sobre a face da terra. Amados, nós estamos falando de uma coisa clara. Caim e Abel foi fora do jardim. Aqui no ato do pecado, a palavra de Deus, não foi eu que escrevi. Não adianta aborrecer comigo, porque está escrito e não foi eu que escrevi. Moisés, dirigido por Deus, escreveu essa verdade e está aí revelada. Então, já existia muitos e muitos anos da história. Por que a ciência comenta e prova cientificamente que a Terra tem 4,6 bilhões de anos? Irmãos, provas arqueológicas, paleontológicas, pré-históricas, proto-históricas, históricas, artefatos, etc. Não tem como fugir, irmãos. Existe na palavra de Deus um espaço muito grande de conciliação com a ciência criacionista, que realmente abre a mente e aceita mergulhar em evidências que o bloco tradicionalista de qualquer segmento não aceita ou ignora.
Nós temos outra evidência bíblica interessante em Gênesis capítulo 4, versos 16 e 17. Assim que Caim se rebelou, matou seu irmão, diz que ele pegou a sua esposa e foi viver na terra de Nod. Então lá no Escatologia também trata muito desse assunto, o que ele foi fazer lá, quais são os povos que viviam nessa época. Irmãos, Adão pecou há 4.000 anos antes de Cristo. Isso é um consenso na teologia, na ciência e tudo mais. O estilo de vida que viveu de 4.000 anos antes de Cristo para cá é padrão. É um consenso completamente diferente dos padrões que se consta registro antes disso. Mas aqui, Gênesis capítulo 6, o verso 4, está apresentando um registro conflituoso de culturas tremendamente diferentes, tanto que aqui já estava construído as pirâmides, o complexo de Gizé, lá no Egito. Irmão, nós estamos falando de uma construção que até hoje não tem arquiteto, não tem engenheiro na face da terra que dá conta de construir. Lá no Escatologia 5 também nós tratamos desse assunto. Até hoje não tem. Que cultura é essa? Que conhecimento é esse? Que avanço tecnológico científico é esse? De 20 quilômetros até 800 quilômetros do Cairo tem provas arqueológicas de onde foi cortada aquelas pedras e transportadas para construir o complexo de Gizé. Irmãos, então não dá para ir contra evidências. Por mais que não saibamos explicá-las, não temos condições de apresentar provas conforme o mundo quer ouvir e conforme esse bloco tradicionalista quer ouvir. Mas existem aí. Mas as evidências estão aí e pontas amarradas pela Bíblia e pelos estudos arqueológicos, é só juntar as pontas. Consegue ver com certeza todo esse crochê tecido na história da humanidade. Então há uma similaridade muito grande com o assunto registrado aqui em Gênesis capítulo 6, o verso 4. Esses homens de renome, os nefilins, que ali estavam sendo destacados, diferentes de filhos dos homens e de filhos de Deus. Ou seja, 3 grupos distintos ali, apresentados no livro de Gênesis. E o dilúvio passaria uma régua nessa confusão toda e padronizaria um reinício, ou seja, uma nova terra a partir do dilúvio, que estaremos também estudando dentro desse contexto. E isso sem mergulhar muito mais fundo, tipo Filipenses 2:10, que apresenta seres morando debaixo da terra. Apocalipse 12:12, seres morando dentro do mar. Profunde nisso. Evidente que esses seres tinham, os que construíram essas pirâmides, esses seres que têm condição de fazer moradia nesses lugares, eles não foram vitimados pelo dilúvio. Eles tinham e têm tecnologia para ir para outros mundos e viver a sua vida do jeito que tem. É outro assunto que o tradicionalismo, principalmente religioso, abomina. Já acha que vai partir para assuntos completamente anticristãos. Quando eu trato desses assuntos, eu trato com base bíblica, sem comprometer uma vírgula sequer de toda a doutrina pregada pela palavra de Deus e aceita pelo mundo cristão, com certeza absoluta. Mas é muito curioso esses detalhes. No segundo tema, o princípio do pecado. Aí sim, entrando no verso 5 em diante, nós temos como base, olhando aí no verso 5, a violência, fruto do comportamento pervertido da mente humana. Olha o que destaca aí no verso 5. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Ou seja, pau torto sem conserto, irmãos. Até a cinza era torta. O Espírito Santo não deu conta de desentortar essa turma, porque eles não quiseram serem desentortados. Por isso que o dilúvio veio para passar a régua mesmo, e poucos realmente se salvaram. E numa população, não se iludam, igual ou maior da que tem sobre a face da terra hoje. 8 pessoas somente, 8 pessoas. E a arca, cheia de animais, aves, carregada de fauna que sobreviveria no planeta, somente isso comporia um novo céu, a nova terra, uma nova fauna, uma nova flora, ou seja, todo um planeta com a mentalidade nova, com a readaptação nova, mudanças severas
na geografia do planeta, na topografia do planeta, e nem se fala no clima do planeta e tudo mais. É muito sério, irmão, nós estamos falando aí de regiões glaciais totalmente derretidas, irmão. Tem noção da diferença de clima que surgiria a partir do dilúvio, comparado com o que existiu antes? Tem noção disso? Os polos hoje derreterem, basta simplesmente isso, inunda o planeta, irmãos. Com o oceano que nós já temos, o nível do mar atinge os planetas, cobriria quase que o planeta. Então, tudo mudou daqui para frente. Seria tudo diferente. Por isso que esse tema nos leva a fazer uma avaliação de alguns tópicos relativo ao tema, o princípio do pecado. O primeiro deles, Gênesis 3:6, mostra a queda do casal, lá no Éden, em pleno jardim do Éden. Gênesis 3, de 11 a 13, mostra aqui o jogo de empurra até o desfecho, levando o casal à expulsão do jardim. Aquele jogo de empurra de um com o outro e tal, coisa que continuou, né? O ser humano gosta de estar empurrando, não tem dificuldade de assumir os seus próprios erros. Tanto diante de Deus, nem se fala diante dos homens. E agora aqui entra uma curiosidade, antes de falar de Caim propriamente dito e a sua rebelião. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 2, você vai ver que Caim e Abel eram irmãos gêmeos. É uma curiosidade, né? Lá está dizendo que Adão conheceu a sua mulher e nasceu Caim. Depois, em seguida, nasceu Abel. Ou seja, ele não conheceu a mulher duas vezes. A palavra conhecer aí se contextualiza com relação sexual. Então ele conheceu a mulher dele uma vez e nasceram duas crianças, uma em seguida da outra. Ou seja, eram irmãos gêmeos. Pela entonação do contexto escrito, da palavra sagrada, eram irmãos gêmeos. Aí, no capítulo 4, então, no verso 5, mostra a rebelião de Caim. No verso 8, ele mata o irmão dele. O homicídio de Abel. Caim comete um homicídio. Está aí registrado, então, nas páginas do texto sagrado, o primeiro homicídio. Apesar de João 8,44 dizer que Lúcifer já praticava o homicídio lá no princípio, desde o princípio, e mentia também, mas aqui, da descendência de Adão, é o primeiro registro. É esse aqui. Lá na altura do verso 23 e do verso 24 do capítulo 4 de Gênesis, vocês veem que o ditado bíblico antigo de quem leva a espada cairá, aqui se comprova ao que tudo indica no contexto da vida de Caim. Aqui consta que Lameque, contando a história para suas mulheres, para suas duas esposas, ele confessa que cometeu um homicídio duplo, matando um homem com seu filho, porque esses o estavam agredindo. E ele diz que se quem matasse Caim fosse então castigado 7 vezes mais, ele admite ser castigado 70 vezes 7. Ou seja, dando a entender que realmente ele assassinou não só a Caim, mas a Caim e um descendente seu, possivelmente Enoque, o primogênito de Caim. Certamente era carne com a unha, porque ele construiu uma cidade para Enoque, que consta aí no verso 17 do capítulo 4. Então isso não deixa de ter uma ideia de um relacionamento muito profundo de pai e filho, né? E aqui no verso 23 e 24 de Gênesis 4, deixa uma ideia de que ambos foram assassinados, pai e filho. Caim e provavelmente o seu primogênito, Enoque de Caim. Não o Enoque, o sétimo depois de Adão, que era outro bem mais jovem, que seria trasladado vivo para o céu. Após 365 anos de vida, ele foi levado embora para o céu, foi trasladado vivo. Primeiro relato de um traslado vivo, de um mortal deste mundo para o reino eterno. O segundo relato seria Elias, lá cerca de quase 1000 anos antes de Cristo, muito à frente. Enoque estava aqui aproximadamente há 3.200, 3.300 anos antes de Cristo. O dilúvio aconteceu há 2.350 antes de Cristo, no dia 17 de maio do ano 2350 a.C. Data essa que provavelmente teria acontecido o dilúvio. Gênesis 6:2, como já comentamos, os casamentos com jugo desigual. E do verso 5 ao verso 11, a corrupção geral do gênero humano
de forma incorrigível, aonde Deus teve que passar a régua da história do planeta com uma catástrofe de cunho mundial. E não será diferente hoje. Os escolhidos atravessarão, como os companheiros de Daniel andaram na fogueira na companhia de Cristo, nós atravessaremos na fogueira, na fornalha ardente que esse planeta se tornará quando Jesus nos chamar das nuvens dos céus. E como os companheiros de Daniel, a roupa de ninguém queimou, a nossa também não vai queimar. E nós estaremos lá com a veste diferente. Porque quando nós formos transformados, os que estiverem vivos, ou os que já ressuscitarem, já vão ressuscitar com a nova vestimenta, aquela vestimenta igual a que Adão perdeu quando estava no jardim. Nós receberemos uma, ao ir ao encontro com o Senhor nos ares, totalmente protegidos, de forma absoluta, plena, tranquila e muito feliz de irmos ao encontro com o Senhor nos ares, não só de vida nova, mas de roupa nova também. A roupa de ver Deus daqui para frente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Será uma delícia. No terceiro tema, Noé. Analisando então sobre a vida desse patriarca, desse profeta, no capítulo 6, verso 9, nós podemos perceber que o cara era realmente um cara justo, um cara íntegro e andava com Deus, irmãos. Isso aqui revelado é algo que relatou 480 anos de experiência da vida dele. Gênesis 6, 9 é incontestável sobre a experiência da vida de Noé. Eu sei que ele tinha 480 anos, porque no capítulo 7, o verso 6, diz que ele tinha 600 anos quando ele entrou na arca. E aqui, no verso 3 de Gênesis, está dizendo que o período de graça que Deus ofereceria à humanidade seria de 120 anos. Basta deduzir 120 de 600. Então nós temos 480 anos. Era a idade de Noé quando assumiu a missão de evangelizar o mundo para tentar salvar este mundo da catástrofe do dilúvio. E somente 8 pessoas aceitariam isso. E quando nós tratamos desse assunto dessa forma, há de se convir, irmãos, que naquela época, na cultura normal da descendência de Adão, não se conhecia métodos anticoncepcionais, medicamentos, seja lá o que for. Era uma criança por ano. E nós estamos falando de indivíduos que viviam uma média de 900 anos, vivem uma média de 70, 80 anos. Os que ultrapassam a isso, a maioria vai de enfado e canseira, e uma pequena minoria consegue viver, além dessa data, uma pequena minoria consegue viver com lucidez e com boa saúde. Evidentemente, resultado de boas escolhas alimentares, de bons hábitos de vida ao longo da vida, e não do dia para a noite, de uma hora para outra, quer mudar tudo. Porque os que já ao longo da história procuraram ter bons hábitos, com certeza têm uma longevidade maior, e o dia que o coração parar, esteja ele com 100, com 110, ou 120, ou 130 anos, mas foi lúcido até ali. Parou porque realmente atingiu a data de validade da estrutura do tecido, dos órgãos e do todo o organismo que Deus concedeu a cada um de nós. Mas outras curiosidades eu ainda gostaria de aprofundar aqui dentro desse estudo de hoje. Esse indivíduo, que muitos querem às vezes pegar os personagens bíblicos e deixar eles numa santidade incontestável, porque na realidade santo da palavra de Deus é tudo aquilo que pertence a Deus. Não é coisa de mérito pessoal como alguns segmentos religiosos ensinam. Quase todos acabam no fundo, acreditando nisso, que por mérito pessoal as pessoas se tornam santas. Não, as pessoas se tornam santas por aceitarem e pertencerem a Cristo, porque tudo que pertence a Ele é santo. Aqui mesmo, se você for lá em Gênesis, no capítulo 9, o verso 21, você vai perceber que Noé, depois do dilúvio, depois que saiu da arca, planta uma vinha, produz o vinho alcoólico e bebeu até se embriagar. Mostra esse indivíduo aqui, servo de Deus, profeta do Altíssimo, com um problema de alcoolismo. Que isso não foi a primeira vez. Isso aqui era um ranço. E a região que a arca parou, por ironia do destino, é na Cordilheira da Armênia, na região ali da Turquia. Irmãos, ali consta artefatos arqueológicos, relatos pré-históricos sobre a história do vinho, sendo produzido naquela região há 6.000 anos antes de Cristo, irmãos.
Irmão, nós estamos falando há 2000 anos antes de Adão ter pecado. Povos antigos que viviam naquela região já produziam o vinho fermentado. E ali, naquela região, era uma região muito fértil para esse tipo de cultivo. E aqui estava Noé, por ironia do destino, nessa mesma região, produzindo uma bebida alcoólica e se embriagando, mostrando que ele é um mortal como qualquer um de nós, sujeito a erros como qualquer um de nós. Mas o indivíduo que, como Pedro afundando no mar, não soltou da mão de Cristo. Que alguns soltam da mão dele e afogam para sempre no mar do pecado. Ele não. Se levantou, se recuperou, aceitou Cristo transformá-lo, Cristo reconduzi-lo, aceitou a Deus dirigir a sua vida. Por isso ele era chamado de um homem justo. Diferente da crença de que as pessoas se tornam santas por mérito pessoal de coisas que fazem ou deixam de fazer. Mas não, ele tinha consciência que pertencia a Deus. Por isso, como tal, ele é pecador, mas acreditava na graça que completa, na graça salvística. Por isso ele estava ali vivo, por isso ele levantou e prosseguiu na sua jornada enquanto ele viveu. E sabemos que ele viveu mais de 900 anos. Então é uma história muito longa. Um outro detalhe. Se o indivíduo tinha 480 anos quando entrou na arca, e a palavra de Deus apresenta Sem, Cão e Jafé, 3 filhos, ele não tinha só 3 filhos. Esses foram os que aceitaram a palavra. Esses foram os que aceitaram entrar na arca. Mas cadê os descendentes desses indivíduos? Sem tinha cerca de 100 anos quando entrou dentro da arca. Os demais eram escadinha. Cadê os filhos desses indivíduos? Cadê os descendentes deles? Cadê os ancestrais de Noé? Cadê os netos, bisnetos e trisnetos de filhos que ele teve desde de que ele casou com a mulher dele e passou ali então mais de 400 anos? A idade de maturidade naquela cultura até hoje é por volta de 12 anos, 13 anos de idade. Não importa se Noé casou dessa idade, se casou com 20 ou com 30 anos, mas com certeza não foi muito longe disso. Cadê o resto da meninada? Se perderam com as trevas. E quando fala que os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram formados, está falando de gente igual Noé, irmãos. Deixa clara a ideia que o próprio Noé e seus filhos se casaram com filhos dos homens. A palavra de Deus é que disse isso, que os filhos de Deus tomaram filhos dos homens para casar. Então isso é muito sério, irmãos. E aqui, inclusive, quando olha para a questão da bigamia também, que até no tema anterior, sobre o princípio do pecado, que ali estudando, um dos destaques mencionados ali no capítulo 4 de Gênesis, verso 19, a bigamia de Lameque, esse que contava a história do assassinato de um homem e de seu filho, se referindo certamente a Caim. A bigamia era também já um fruto dos problemas de relacionamento que já tinha nas consequências do pecado. Evidentemente relacionado com a menopausa feminina. A vida fértil feminina durava enquanto ela tinha um ciclo menstrual normal. A partir do momento que esses óvulos que ela nasceu com ele foram todos deixados mês a mês nas suas regras, parou de ser. Consequentemente, ela não poderia mais procriar. A vida útil, a fertilidade e da vitalidade sexual feminina já teria sido bastante comprometida e, consequentemente, gerando esse comportamento de bigamia, trigamia e poligamia ao longo da história da humanidade. Outra polêmica que ninguém gosta de mexer e que a história da palavra de Deus, em momento algum, interpelou, aconselha sim, para evitar esse tipo de comportamento. Mas na cultura bíblica, até hoje, naquelas regiões, se pratica a bigamia ou poligamia. Na realidade, existem mais de 70 países no planeta Terra que se pratica normalmente a poligamia, bigamia, trigamia. Desses 70 países, 22 tirou da lei e tem só na religião. É a religião basicamente muçulmana, dentre poucas outras. Mas outros 50 países, tanto na religião quanto na legislação, continua normalmente na cultura essa prática da bigamia, da poligamia ou trigamia, seja lá o que for.
Noé entrou com uma só esposa e seus 3 filhos, destacados aqui, Sem, Cão e Jafé também, entraram na arca. E aí nós podemos então mergulhar no 4º tema, aliança com Noé. Irmãos, aqui nós temos um profundo estudo da palavra de Deus sobre isso também. Veja que Gênesis capítulo 6, verso 3, destaca a terceira pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com Deus, o Pai, lutando para converter a humanidade durante 120 anos. Destacando ali que Deus não ia contender o tempo todo com o ser humano, mas que ele ainda faria isso durante 120 anos. E quando nós observamos lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 18 ao 22, ali então Deus revela através do apóstolo Pedro detalhes muito íntimos, envolvendo ainda a participação do Filho de Deus nesse período antediluviano. E que, lamentavelmente, alguns religiosos que acreditam em espiritismo, não conseguem entender o contexto por falta de entendimento da própria história e do relato sagrado, então, nem se fala. Acreditam em espiritismo, quer dizer que Cristo, quando morreu, foi em forma espírita, aos espíritos em prisão, ou outras almas também que estariam circulando por aí, vagando, que viveu na época do dilúvio. Entende tudo avesso, não consegue entender o que o contexto bíblico está falando. E olha o que a Bíblia fala sobre isso, envolvendo a pessoa de Cristo na atividade missionária de tentar salvar as pessoas para não serem vítimas do dilúvio. E Pedro ainda fala mais ainda, que aquilo tudo foi uma figura, em forma como se estivesse batizando o mundo inteiro, porque seria um novo mundo, uma nova terra, uma nova cultura, uma nova fauna, uma nova flora e novas criaturas. Gente, que mente que não mudaria depois do dilúvio daquele? Olha o que o texto sagrado aqui diz. Olha aí, do verso 18 em diante. Porque também Cristo morreu uma vez só pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo, então quando foi o tempo? No outro tempo foram rebeldes. Quando? A longanimidade de Deus esperava em quando? Nos dias de Noé. Está bem claro aqui, nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca. Veja bem, durante o período do preparo da arca, ali estava então Cristo. Por que Cristo vivificado do Espírito? Porque Cristo é eterno. João capítulo 1 fala do verbo que se fez carne, mas ele era Deus, ele já estava com Deus. Tudo que foi feito no mundo foi feito por ele, nada que foi feito sem ele se fez, irmãos. Então, da criação do mundo, que Cristo já participou da criação como Filho de Deus, aqui estava ele também, como Pedro está tentando explicar, e numa linguagem difícil, porque nós estamos falando de uma Bíblia que não foi escrita em português, ou não foi escrita em inglês, mas foi escrita no hebraico antigo, irmãos. Traduzir e transliterar todo esse conteúdo deixa uma linguagem um pouco confusa, que acaba fortalecendo, infelizmente, a mentalidade ignorante daquele que quer acreditar no espiritismo ou em outras crenças qualquer. Ignoram os fatos linguísticos da originalidade do escrito sagrado. Então, o período em que Cristo atuou foi durante o tempo da preparação da arca. Nós estamos falando há 2.350 anos antes de Cristo. Mas continue aqui para ver a aplicação que Pedro faz. Que também agora, enquanto se preparava a arca, e na qual poucas, isto é, 8 almas só se salvaram através da água. Por que Pedro está falando através da água que alguém se salvou, irmãos? Viu o que Pedro está falando aqui? Que eles foram salvos através da água? Olha por que ele fala. Porque no verso 21, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, e que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo se sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Irmãos, ele está dando a ideia de que o batismo rebatizou o planeta. O batismo rebatizou a família de Noé que entrou na arca. E tudo que saiu dali foi novas criaturas. Nós estamos falando de uma topografia, de uma geografia completamente diferente sobre a face da Terra, irmãos.
a mente dos animais, a mentalidade de toda a criação de Deus teve que se readaptar, se reajustar. O que surgiria de fauna viria de consequência de transtornos climáticos trágicos em consequência do dilúvio. Dificilmente seriam iguais às que existiram antes do dilúvio. Todas com novas alterações genéticas tão severas quanto as que houveram assim que o casal foi expulso do jardim. Agora que novas alterações genéticas surgiria em toda a fauna, em toda a flora, que haveria toda uma readaptação sobre a face da terra nova. E o próprio ser humano não seria diferente. Então tinha que viver tudo como novas criaturas, como um novo céu e uma nova terra, uma nova forma de ver a vida. Até que então Isaías 53:11 mostrasse o foco principal de tudo, de Cristo ver o seu trabalho desde a antiguidade passada, passando pelos dias de Noé, como vimos aqui no relato de Pedro, e lá no Calvário, então, ele poder olhar para o fruto do seu trabalho e ficar satisfeito. Saber que o Calvário valeu a pena. Não vai salvar só 8 pessoas, mas lá no Apocalipse apresenta uma multidão incontável, irmãos, de pessoas sobre o mar de vidro. E que eu e você estejamos juntos, irmãos, nessa grande reunião. Pense nisso. É muito bonito o que a palavra aqui nos informa. No quinto tema, o sinal do arco-íris. Aqui nós temos Gênesis 9, 12 e 13, que diz o seguinte: E Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos e os que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal de aliança entre mim e o planeta Terra. Irmãos, que Pedro destacou aqui em 1 Pedro, capítulo 3, de verso 20 a 21, irmãos, sobre esse batismo, está tudo aqui embutido, irmãos. O arco-íris ficou um sinal no céu para que todo mundo tivesse como se fosse um bloqueio, um trauma, um aviso, um tremor, para que se pensasse 2 vezes antes de perverter a face da terra com comportamentos pervertidos novamente. Lembrar de uma catástrofe que teve. E logo à frente aí, cerca dos 400 anos aproximadamente, infelizmente, outra catástrofe não mundial, mas localizada ali na região do Oriente Médio, Sodoma e Gomorra. Estaria originando na ponta do Jordão, naquela planície bonita, que não existia esse mar morto ali, aí surge esse mar morto, fruto da destruição de Sodoma e Gomorra, que ficou no fundo desse mar, com alto teor de enxofre e sal, e não tem nem um ser vivo ali. É outro marco histórico muito impressionante, que ambos os marcos, tanto o dilúvio quanto Sodoma e Gomorra, fez parte das advertências de Cristo no sermão profético e de outros apóstolos também, mostrando a importância de termos em mente, quando olhamos para o arco-íris, lembrar disso que aconteceu na história da humanidade. Desses 2 fatos, o dilúvio, marcado então pelo arco-íris, mas consequentemente não ia deixar também de lembrar que a destruição de Sodoma e Gomorra foi com fogo, como 2 Tessalonicenses 2,8 apresenta um iníquo, um ser humano iníquo, sendo consumido pelo resplendor da vinda de Cristo e pelo assopro de sua boca. Muito sério esse assunto. No 6º tema, ficou somente Noé. Verdadeiramente, irmãos, nós estamos falando aí, Gênesis capítulo 7, verso 23, relatando essa verdade incontestável de somente essa família, a família de Noé, em meio a uma população que enchia a face da terra, que a longevidade média era de 900 anos e começou a cair severamente do dilúvio para cá. A estatura também veio descendo, com certeza. Irmãos, tudo o que foi salvo para o novo planeta estava dentro de uma arca que tinha pouco mais de 150 metros de comprimento, próximo do tamanho do Titanic, né? 3 andares, cerca de 24 metros de largura e 18 metros de altura. 55 mil toneladas carregadas aproximadamente, circulando sobre a face das águas que cobria toda a face da terra. E encalhou em 17 de outubro, lá no Ararat, e eles puderam então descer da arca 1 ano e 10 dias depois que iniciou o dilúvio. Eles entraram na arca
no dia 17 de maio do ano 2350 a.C., 17 de outubro ela encalhou, e somente no dia 27 de maio do ano seguinte eles foram descer da arca. Passaram 1 ano e 10 dias para servir também, evidentemente, creio profundamente nisso, que o período do decreto de morte que surgirá na última perseguição vai durar mais ou menos esse período, do momento de crise severa que o povo de Deus vai enfrentar. O restante do período da perseguição, que creio profundamente, por causa que na Bíblia, desde os dias do profeta Elias para frente, começa a se desenvolver um relato de 3 anos e meio de juízo de Deus sobre a face da terra. Então, esses 3 anos e meio visitou a história do povo de Deus desde os dias do profeta Elias, e creio profundamente que também irá visitar, como marca que o decreto dominical durará até a volta de Cristo, a partir do ponto de partida, esse período. É uma ideia bíblica muito interessante da gente ficar ligado nesse contexto. Mas aqui ficou só Noé, ele e sua família então, e todos abraçando um novo planeta, como novas criaturas, tanto fauna quanto flora, e tudo diferente, se preparando então para receber um dia essa descendência, o Messias, e hoje todos nós aguardando então o retorno desse Messias, que muito breve se dará. Finalmente, o 7º tema, chuvas de bênçãos. Patriarcas e Profeta, página 90 a 104, temos um trechinho interessante. O arco-íris, um fenômeno físico natural, era um símbolo apropriado da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por uma inundação. Uma vez que as condições climáticas da terra seriam diferentes após o dilúvio e que na maioria dos lugares do mundo a chuva tomaria o lugar do antigo orvalho que molhava o solo, era necessário algo para aquietar os temores humanos cada vez que a chuva começasse a cair. A mente espiritual pode ver nos fenômenos naturais revelações que Deus faz de si mesmo, como Romanos 1:20 apresenta. Assim, o arco-íris é uma evidência para o crente de que a chuva trará bênçãos e não destruição universal. Que seja sempre chuvas de bênçãos para nós. Não só as chuvas que caem hoje e nos lembram através do arco-íris essa aliança feita com Noé e comigo e com você, mas que possa nos encher sempre de esperança também, que as chuvas de bênçãos de Deus sempre estarão sobre nós. Santo Deus, que a maior chuva seja a nossa salvação. Poder abraçar contigo nas nuvens dos céus e viver para sempre contigo, voltando a fazer parte do projeto original da tua criação. É o que te louvamos, agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.